Então, restabeleceu os 12. Está faltando um, Judas se precipitou, se suicidou. Depois que viu o que fez, se arrependeu, se suicidou. Então, aqui nessa ordem apostólica, chegou o momento em que nós precisamos restabelecer os 12. Acharam 2, lançaram sortes, e aí o escolhido foi Matias. Escolheu Matias, a ordem apostólica está estabelecida, então vamos aqui para a primeira pregação. Vocês lembram? Quem fez essa primeira pregação com bastante intrepidez? Aconteceu nesse dia. Vocês lembram? Que é bem importante, hein? Boa noite, professor. Foi Pedro? Isso, boa, Robert. Pedro tomou a frente para falar algo bem assim duro para aquelas pessoas. O que foi que ele falou? Que foi? Pegou arrependimento para aqueles que tinham condenado Jesus. Exato. Teve que mostrar o que nós temos que fazer hoje. Pregação leva sempre para Jesus. Jesus é o centro da mensagem. Então, ele começou explicando, olha, esse Jesus que vocês condenaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí eles vão ficar todos, tipo, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? A gente já pecou, vocês já sabem disso. E agora? Será que tem salvação ou não? Já estamos perdidos? E aí Pedro vai falar o quê? Então, vem o que a gente mostra nos 5 passos. Não foi a gente que inventou, é bíblico. Então, o primeiro passo, vocês têm que crer, se arrepender, confessar, se batizar, arrependam-se. Então, esse é o ponto central da mensagem. Primeira pregação de Pedro. E aí vai haver uma grande conversão, não é isso? De 3.000 almas. Em uma única pregação. Mas como nada é fácil, nem simples, porque não houve promessa nenhuma para cristão de facilidade, de tranquilidade, muito pelo contrário. Jesus explicou que ele veio para trazer espada, mas não para a gente sair degladiando um entre os outros. Na verdade, é porque você vai pagar um preço quando você decide entrar nesse caminho. Lembrem-se que nós falamos que se converter é um caminho sem volta. Você conhece quem é Jesus, você se entrega e agora você tem que fazer a vontade dele. É um caminho sem volta. Se você retroceder, você já sabe aonde vai estar a sua parte depois da morte. E aí vai vir aqui, então, o início de uma perseguição. Então, dia de Pentecostes, Espírito Santo, eles falando em línguas, todo mundo espantado. Era festa em Jerusalém, tinha pessoas de vários locais, aos arredores, estavam todos lá, várias pessoas que falavam várias línguas diferentes. Mas aí eles vão ir lá, né, um dia sair, vão curar uma pessoa, e aí vai todo mundo se escandalizar, uns vão acreditar, outros vão se escandalizar, vão levar eles para julgamento, açoite, prisão, começa a perseguição. Mas o que acontece após a perseguição? Eles se acovardam e se escondem, os apóstolos? O que acontece, hein? Eles são pegos, são falados de modo veemente, não fale mais desse nome, senão vocês vão ser presos de novo, vão apanhar, vão ser açoitados. E aí o que acontece? Eles param? Ou eles continuam com intrepidez? Continuam. Eles continuam. Exatamente, Robert. Eles não vão se abalar com isso, porque eles entendem que eles foram chamados, sabe por quem? Então eles vão falar, não importa servir a Deus do que a homens. E vão deixar eles, vão soltá-los e eles vão pregar novamente. E aí vai acontecer aquele caso de disciplina na igreja. Então a igreja está estabelecida, os irmãos se reunindo, partindo pão, orando, tendo tudo em comum. Um exemplo que não ficou aqui, esse exemplo
tem que ser trazido para hoje. Esse é o nosso papel, restauração. Ô, Rafael, pode abrir o microfone e falar, tá? Pode falar? Pode. Pode sim. Jesus, ele liberou a chave da igreja para Pedro. O interessante do versículo que Deus fala assim, que Jesus fala, que o inferno não prevalecerá contra ela. Exatamente. Só isso. Ó. Algo simbólico, né? Jesus está falando para Pedro, olha, quem cuida da igreja sou eu. Eu tenho o controle sobre a vida e a morte. Então, nada vai acontecer que não esteja nos planos de Deus. E aí, essa disciplina na igreja, alguém lembra o que foi? Que aconteceu ali? Disciplina na igreja. Estava tudo indo bem, estava todo mundo reunindo, tendo tudo em comum, mas o que aconteceu ali? Bem mencionado em Atos. Qual foi? Vocês lembram? Alguém vendeu alguma coisa e não quis falar o preço certo. Lembram dessa parte? Lembram? Um casal chamado Ananias e Safira vender. Todo mundo estava de bom coração fazendo isso, não porque ninguém mandou. Isso. Eles venderam, como o pessoal estava vendendo, entregando tudo aos apóstolos, eles falaram, eu vou fazer. Aí vendeu, na hora que pegou aquele montante, falou, nossa, quanto dinheiro, né? Acho que eu vou dar só metade. E não tinha problema, porque não tinha mandamento falando, ó, a partir de hoje que nós somos tudo em comum, todo mundo tem que vender tudo e trazer aqui. Não tinha mandamento, era de coração que você fazia. Mas ele chegou lá e falou, olha, vendi a propriedade por esse valor e está aqui, estou te dando. E isso foi muito triste, né? Acabaram morrendo os dois. E isso trouxe um temor enorme, porque todo mundo conseguiu ver ali que Deus, ele é fogo consumidor, como a gente já falou várias vezes aqui. Deus bonzinho, ele é o Deus justo, e é o Deus fogo consumidor, que se ira todos os dias, que não pode contemplar a iniquidade, o pecado, enfim. Deus não é feito só de amor. Disciplina. Depois vieram primeiros problemas, vocês lembram? Fora da igreja agora. Então, estava vendo distribuição de algo e alguém ficou sem. Vocês lembram dessa parte? Quem lembra? Quem eram essas pessoas que ficavam sem? A distribuição do alimento, né, das viúvas e... Sempre houve o mandamento, né? Se a viúva não podia trabalhar, como que ela ia comer? Então, a igreja sustentava. Isso vem do Antigo Testamento. Mas havia dois tipos de viúva, as hebreias e as helenistas, nós comentamos sobre isso, que são viúvas, ambas são judias, mas umas eram de fala aramaica e outras de fala grega, estavam fora de Jerusalém. Então havia preconceito. Deixa eu abastecer primeiro as viúvas que são puras no sentido de raça, essas nasceram aqui, falam a nossa língua, conhecem a nossa lei. Essas viúvas que estão lá em Samaria, aqueles lados da Grécia, essas aí, deixa para depois. Mas tá errado, né? Diante de Deus tem que tratar todo mundo igual. Se tem um pão, divide um pão em dois. Não dá um pão para um e o outro fica com fome. E aí eles tiveram uma ideia, que era eleger agora quem? Diáconos, para poder auxiliar os apóstolos, porque começa a aparecer causas pequenas, e vai demandar muito, né? Se você lembra quando a gente falou sobre a organização da igreja, você elege o presbítero. A partir daquele momento, você não endossa que, olha, agora ele que resolva tudo. Não, a igreja são todos. O cabeça é Jesus, o resto são todos iguais. Vai ter o que vai ser eleito o pastor, presbítero, mas você não lava as mãos e deixa tudo na mão dele, você auxilia. Então, elegeram um deles que foi bem notado, que era o nome Estevão. E o que aconteceu com ele? E aí, dos primeiros problemas, vem o primeiro mártir. Então, esse Estevão, cheio do Espírito Santo, homem que falava bem,
vai ser encurralado pelos judeus, porque não vão gostar das atitudes, já não gostavam dos apóstolos, agora apareceu mais gente, e vão acabar fazendo o que com ele? Vai ser apedrejado e morto, sem ter feito nada. Ele vai apresentar a defesa dele, falar todinho o Antigo Testamento, até chegar aonde eles estão, mas aí no final da mensagem dele vai falar de modo duro. Vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, que estão resistindo ao Deus vivo. Seus pais mataram os profetas e vocês estão com o sangue deles. E aí eles não vão aguentar a verdade e vão matá-lo. Depois que acontece isso, aí vem aqui, ó, dispersão. Ou seja, era para todos ficar em Jerusalém. Mas tinha um tempo em que eles tinham que sair de lá. Por quê? Por que eles tinham que sair de Jerusalém? Vocês lembram? Isso é importante, hein? Da terceira promessa em Abraão. Boa. Qual é? A terceira promessa que Deus deu a Abraão. Bênção para todos os povos. A bênção não pode ficar só nos judeus. Não pode ficar só em Jerusalém. Não pode ficar só nos arredores. Ela tem que chegar no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na China. E é aos poucos que isso acontece. Então, todos eles são dispersos. E um tal de Saulo aparece, falando, olha, me dá cartas aqui para me ter permissão de ir atrás desse povo que está indo embora, para me matar isso tudo, prender, para parar de falar desse nome. E aí, depois da dispersão, vem o quê? Conversão de Paulo. De Saulo, que se chama Paulo. Então, vai ter a conversão dele nesse caminho, perseguindo lá os cristãos, até que tem encontro com Cristo. E ele vai ser o apóstolo que nós conhecemos como apóstolo dos gentios. Porque ele vai ser o que vai fazer essas viagens missionárias. Então, o evangelho vai ser levado agora a quem? Aos gentios. Qual foi o primeiro? Quando o evangelho chega aos gentios, vai chegar pelo um apóstolo que não é Paulo. Nós falamos aqui. Por quem que foi o apóstolo que levou o evangelho para os gentios? Vocês lembram? Não foi por Paulo. Online, ninguém fala. Não. Isso. Quem levou o evangelho para essa pessoa, que o Christian não lembra o nome, que começa com C? Quem levou o evangelho para essa pessoa que começa com C? Vocês não lembram, não? Quem foi o apóstolo usado por Deus para... Ele teve uma visão e essa pessoa lá do outro lado também teve. Deus falou com os dois para não haver confusão. Cornélio, eu acho, se não me engano. Não ouvi. Cornélio. Cornélio, isso mesmo. É isso Quem mesmo, levou né? o evangelho para o Cornélio? É isso mesmo. Qual foi o apóstolo? Pedro. Pedro. Isso. Pedro teve uma visão também, assim como Cornélio teve, Pedro teve, e aí foram três soldados lá do centurião do Cornélio buscar Pedro. Exatamente, isso. Ele teve aquela visão daqueles alimentos descendo do céu. E Deus fala, mata e come. Só que ali tinha alimentos que não eram puros. Carne de porco, ia ter de tudo ali. E aí Pedro vai falar, não, senhor, eu jamais vou comer coisa imunda ou impura. Tá errado. Aí Deus vai falar, não fala que é impuro o que eu tô santificando. Mas não era sobre comida. Na verdade, ele estava falando sobre o evangelho chegar a um gentio. E aí Pedro vai lá, vai batizá-los. E aí a pergunta que é bem interessante, por que Paulo, que é chamado para levar o evangelho para os gentios, mas por que Pedro apareceu nessa, hein? Porque Deus, ele sabe trabalhar diferente da gente. Ele não deixou isso só na mão de um, principalmente no último apóstolo, que poderia haver contendas, e houve, que foi essa conferência em Jerusalém. Então o pessoal começou a falar da circuncisão, olha, tudo bem, leva o evangelho para o gentio, pode, mas eles têm que ter os costumes de que Moisés deu.
Então tem que se circuncidar. Tem que guardar a lei de Moisés. E agora? E aí Paulo vai ser colocado contra a parede. E aí Pedro vai chegar e vai endossar o que Paulo fala. Não, a gente não pode pôr carga nas costas das pessoas que nem a gente consegue suportar. Resumindo, não tem que cumprir nada da lei. Você foi chamado dessa forma, você vai se arrepender, vai crer, se batizar e perseverar. Não tem que fazer nenhum rito desses. E aí Paulo vai ter essa primeira viagem missionária. E aí nós terminamos aí. E agora nós temos que falar, então, o evangelho se espalhando pelo mundo, que é até aqui o final do livro de Atos para a destruição do templo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Notem que nesse gráfico aqui, né, tem aqui umas datas que vão aumentando, que é o nosso calendário hoje. Lembra que quando a gente fala do Antigo Testamento, ele começa lá no ano 3000 e vem diminuindo. Agora ele está igual hoje, aumentando. Porque o marco zero seria em Cristo. Certo? Então, esse mapinha aqui tem uma linha mostrando aqui, ó, o evangelho se espalha pelo mundo. Opa, então aqui, acho que você colocou para trás, né? Tem que vir aqui. Isso aí. Então, nós vamos agora vir aqui, ó. Primeiro registro, então, da carta escrita de Tiago. Foi mais ou menos naquele período. Então, nós vamos agora falar da segunda viagem missionária. Nós já falamos da primeira viagem missionária na aula passada. Retornou, conferência em Jerusalém, agora Paulo vai se juntar. Não vai ser mais com Barnabé, porque eles se desentenderam. Então, a igreja, ela tem que tomar cuidado, porque o desentendimento, a desavença, essas coisas acontecem. Só que a gente tem que saber lidar com isso. Não é virar a cara picuinha, não, a gente resolve que nem adultos. Como deveríamos, né? Lembre-se que Deus odeia a contenda, mentira, tudo essas coisas, principalmente dentro da igreja. Então, vamos lá em Atos, né? Agora nós estamos aqui no capítulo. Vamos ficar no livro de Atos. E agora, falando da segunda viagem missionária. Então, 15h40 vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Exatamente. Então, Barnabé e Marcos vão para Chipre, Paulo e Silas para a Ásia, que é o que está no versículo próximo, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. O que seria confirmando as igrejas? Quer saber se elas existem ainda? Pode ser também, né? Mas o que seria mais? Exatamente. Deixa eu ver como que esse povo tá depois que eu saí de lá. O que que aconteceu com eles? Será que eles estão guardando de verdade a doutrina que eu passei? Ou será que já se desviaram? Lembre-se que novos convertidos têm que ter um cuidado especial. Não pode só você passar por lá, deixar falar com as pessoas e depois não voltar mais. A chance de alguém se introduzir no meio e começar a espalhar coisas que não são verdades são enormes. E aqui nós temos um mapinha, né? Então, a primeira viagem, eles vieram até aqui, Antioquia, e voltaram. A segunda, já vou abrindo mais, até Macedônia, lá para cima. Então, eu passo por Filipos, olha aqui, ó, como eles já dão uma volta maior, a Corinto, Atenas, e voltam sempre para Jerusalém. Então, 15h41 mostrou o primeiro passo deles, depois, no 16, do 1 ao 7, vai mostrar o resto do caminho. Então, eu vou fazer a leitura desse e depois nós continuamos. Então, do 16, versículo do 1 ao 7. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Dando uma pausa aqui, olha que interessante. Pensa como o testemunho nosso, ele é
Importantíssimo. Por duas ocasiões aqui, né? Primeiro, para Paulo levar Timóteo, não é porque ele demonstrou apenas naquele momento que ele era uma boa pessoa. Além disso, deixa eu ver como que é o testemunho dessa pessoa. Será que se ele fosse, tipo, sei lá, um assassino, algum tipo de pessoa que cometeu várias coisas no passado, será que seria o mesmo olhar? Não estou falando no sentido de discriminar, que nós sabemos que a partir do momento que você deixa o pecado, né, e você continua, é uma nova criatura. Mas para o ministério, será que vale? Porque nós vimos, né, vocês lembram, vocês estavam aí na aula sobre a igreja. Quando você vai eleger lá alguém, um pastor, um presbítero, ele tem que ter um bom testemunho. E Timóteo teve. Então, é uma pessoa que não tinha como alguém olhar e falar, ah, aquele Timóteo, esse é bom como? Se eu sei que ele já fez isso, isso, isso. Então, pensem que o nosso testemunho é muito importante. E Paulo, poxa, teve uma conferência em Jerusalém, ao capítulo passado, né, para poder falar sobre a circuncisão. Ali foi falado o quê? Que precisava sim ou não? Sim ou não? Não. Sim, sim. Não precisava. Mas Paulo circuncidou Timóteo, não é? Está falando aqui? Por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, para não escandalizar. Olha, esses judeus não devem saber da conferência, vão se escandalizar, vão falar besteira, então por causa deles eu vou fazer isso. Olha que legal, então, Paulo está preocupado com o testemunho de Timóteo e o dele também, porque ele sabe que ele está sendo perseguido, que tem muita gente atrás dele e qualquer coisinha é motivo de acusar. E nós vamos ver o tanto de acusação que vai ter. Fala aí, Cristian. E eu trato de veracidade também, porque essa própria contradição e tal mostra que é verdadeiro. Exatamente. A gente fica querendo embelezar aqui na palavra. Sim. Não é que você está vendo que ele está querendo, está falando uma coisa e fazendo outra. Não, ele está preocupado, porque ele está numa viagem que ele está falando agora sobre Jesus, que você não cumpre a lei, mas e os judeus? Tudo no pé dele. Tem que ter estratégia, tá, gente? Isso já afirma, se circuncidou por causa dos judeus daquele lugar. É. Porque era para cumprir uma lei ou qualquer outra coisa. Isso, não existe nada de cumprimento de nada. É que ele pensou, nesse caso eu vou fazer, porque eu sei que eu estou sendo perseguido e estou sendo acusado. E esse vai ser mais um motivo. Olha lá, esse homem não é circuncidado, a lei de Moisés manda, vamos apedrejar. Ele está longe, né, do templo, longe dos apóstolos, está só ele na viagem, então vamos trabalhar de um jeito aqui que eu consiga ter um testemunho. Então, continuando, né, nós vamos ler até o 7. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou. 4. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam o quê? Em número. O trabalho é de Deus, não é de homens. Olha como que a igreja está crescendo. E percorrendo a região de Frígio-Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então Timóteo se uniu ao grupo, agora vai ter mais um que vai se unir, que é Lucas. Então, continuando. Assim teve visão imediatamente, procurou partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia.
Depois de ser batizada, ela e toda sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Hoje é o contrário, né? A pessoa até se oferece, mas ninguém quer abrir a porta. Isso que é triste. Costume antigo, que era um costume bom, era de acolhimento. Todo mundo tinha que estar junto. Mas esses estão em viagem, eles precisam de auxílio, precisam de ajuda. Então, fique aqui. Constrangeu a ponto, acredito, não sei, né? Que Paulo talvez não ficou porque é uma mulher, né? Não sei, por causa de testemunho, coisa do tipo. O que os pessoas vão falar? Mas, enfim, a mulher teve que constrangê-lo para ele aceitar isso. Então, capítulo 16, 11, nós já lemos aqui, né? Então, conversão de Lídia, agora vai vir aquela conversão daquele carcereiro. E esse aqui é bem legal, né? Então, continuando aqui. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pausa. Já parou para pensar? Você recebeu um chamado de Deus para levar uma mensagem e passar por isso? Como será que seria a nossa atitude hoje, hein? Eles acabaram de fazer um milagre notório, né? Expulsou o demônio da pessoa na mesma hora, com uma palavra só, sai dela. E aí o Espírito de Deus está agindo, daqui a pouco você está lá, apanhando, preso. E aí a gente precisa ter essa fé aqui, ó, de estar passando pela luta e eles estavam o quê? Cantando e orando. Será que pelo menos 1% da humanidade teria essa, né? Iria até onde eles vão, ou já na hora ali já ia começar, poxa vida, caramba, onde eu fui me meter, tava tão em paz, né? Olha, tô apanhando aqui de bobeira, eu devia estar em casa dormindo. Enfim, tudo que está escrito aqui é uma lição para a gente. Posso falar? Pode. Hoje em dia, as pessoas preferem ficar com um demônio do que ter autoridade de expulsar, né? Hoje está diferente, as pessoas convivem mais com o demônio que está sã, normal, de boa. Tem que buscar isso de Deus, né? Tem que pagar um preço. Então, continuando, aí o 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Qual seria a motivação de uma pessoa querer se matar ali, hein? O que vocês acham? Ele poderia só olhar e falar, pô, fugiu. Por que ele, na mesma hora, pensou em se matar? Obviamente, a condenação romana era pior. Exatamente. Fazer sofrer. O povo romano não era povo que tinha piedade de nada. Aquele homem foi colocado para vigiar, só com a função de vigiar eles.
Aí ele vai falar como, ó, as pedras lá, o maior barulho lá, sei lá o que aconteceu, e abriu tudo, todo mundo fugiu, mas eu não entendi nada. Vai morrer. E provavelmente de uma forma pior do que com essa espada dele. Provavelmente vai ser açoitado até esvair em sangue para depois ser morto. Então, na mesma hora ele já pensou, é melhor já me matar aqui mesmo. E aí Paulo vai falar, que legal, hein? É bem feito. Fez isso comigo, bem feito. Que morra, mereceu, mexeu com o ungido de Deus, né? Seria essa a atitude de muitas pessoas hoje, né? Olha lá, é Deus que está julgando, é isso mesmo, ó. Mexe aí com o povo de Deus para ver? Não. Paulo vai falar em alta voz, não te faça nenhum mal. Nós estamos aqui, tá tudo aberto, mas eu não vou fugir. Olha que legal, hein? Isso é a verdadeira fé. Isso é fé. Então o carcereiro, porque o carcereiro podia falar, você tá aí, então deixa eu fechar tudo. Ufa, ainda bem. Né? O normal seria isso. O carcereiro olhar, nossa, você tá aí, que bom, hein? Não fugiu. Pum, fecha isso aí. Fique aí. Aí o carcereiro, né, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus. Manifestava grande alegria por terem cridos em Deus. Aí nós temos um versículo que é bem usado aqui, né? Que é esse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se fosse um versículo que parasse aí, nós poderíamos usar como doutrina o que as pessoas usam. Olha, eu sou convertido, então a minha casa aqui, ó, mesmo que ninguém se converteu, está nas mãos de Deus, né? Na verdade, o crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa significa que você crê, você é o exemplo, você faz, você leva a mensagem, os outros fazem. E aí vai sua casa realmente vai ser toda salva. E foi o que aconteceu aqui. Ele se batizou, mas não batizou sozinho. Foi ele batizado e todos os seus. Aí foi salvo ele e toda a sua casa, né? Porque aí eles estão perseverando no caminho do Senhor. Não vai mostrar que no final eles manifestavam grande alegria por terem cridos em Deus. E aí eles vão sair dessa prisão. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Assim como Davi, lá atrás, quando teve oportunidade de matar Saul, ele já era ungido, rei. E ele teve oportunidade, mas ele falou, não, quem tem que agir é Deus, não sou eu. Eu não vou ter que ficar matando ninguém. E tinha gente lá falando, olha lá, foi Deus que colocou na sua mão, mata ele lá, ó. Porque o mundo é assim, né? Por isso que fala, né? Diga-me com quem você anda e eu vou dizer quem você é. A gente precisa estar cercado de pessoas que estão alicerçadas aqui, porque o conselho aí fora vai ser igual dos amigos de Davi. Olha, Saul entrou na caverna, é hoje o dia que o Senhor, ainda usa a palavra, né? É hoje o dia que te entregaram na tua mão os inimigos, aí, ó, é só matar aí, ó. E você já vira rei, você já até foi ungido mesmo. Ia ser a confirmação de Deus, mas Davi falou, não vou pôr a mão no ungido de Deus. Se foi Deus que vai me colocar como rei, ele vai me colocar lá de outra forma, não vai ser assim. E aqui foi a mesma coisa, né? Continuaram na prisão até serem soltos do modo legítimo, não fugindo. Exceto Pedro, quando fugiu, porque o Espírito falou, pode sair. Aqui não, aqui o Espírito não falou nada, só chacoalhou tudo e deixou aberto. O agir aqui de Deus era para a conversão dessa família. Então, eles ficaram lá. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Pode andar tranquilo na rua que ninguém... Vocês não são procurados da justiça. Dúvida, gente? Tudo bem? Tudo bem? Ô, Rafael, quando você quiser falar, pode abrir o microfone e falar direto, tá? Tá bom. Fique à No vontade. versículo 37, está escrito assim, Paulo, porém, lhe explicou, se tem havido processado forma contra nós,
tá querendo dizer que, tipo assim, os oficiais que mandaram prender eles, não foi eles que libertaram ele, foi só os soldados. Mas Paulo rogou, falou assim, nós não vai sair daqui enquanto vocês, oficial, libertar nós. Exatamente. Quem prendeu Paulo açoitou ele sem saber, porque quem prega a palavra, quem que é? Judeu. Então, eles já tinham que aqueles homens eram tudo judeu, mas Paulo tinha aquela dupla cidadania, então ele também era romano. E aí, na hora que fala, vai em paz, aí vai falar, não, peraí, como assim vai em paz? Eu apanhei tanto aí dentro, e eu sou um cidadão romano, para mim, apanhar, eu tenho que ser julgado, depois de julgado, eu apanho. Agora, se eu estou, vocês estão falando que eu estou livre, é porque eu não devo nada. Se eu não devo nada, é porque eu apanhei. Aí ele vai fazer o pessoal lá, e lá pedir desculpa para ele, que é o que está aqui, né? No versículo 37, né, no finalzinho, não será assim, que venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Aí no 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de um cidadão romano. Então foram ter com eles e pediram desculpas, e relaxando-lhe a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiam-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Aí partiram. Isso aí, Rafael. Muito obrigado. Isso, E aí teve a isso mesmo, conversão, isso e aí mesmo. eles vão continuando, né? Então, capítulo 17, agora eles vão passar pela Tessalônica. Lembrem que existe uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, que são esse povo. Isso, exatamente. Cartas de Paulo a Tessalônica. Vamos passar por Bereia, 17:10. Tem uma palavra, né, que lembra bastante dos bereanos. Quem lembra quando a palavra cita, os bereanos citam eles como pessoas o quê? Nobres. Pessoas nobres. Por quê? Anunciado a eles, confirmavam que eles estavam falando. Ou seja, nós queremos ser pessoas nobres. Quando alguém nos fala a palavra, a gente abre também para entender se essa pessoa fala pela palavra e se está certo ou não. A gente não confia só de boca. Porque tem pessoa que tem uma boa lábia e usa da palavra, nós não vimos? O diabo usou, os amigos de Davi usaram e várias pessoas vão usar. Fora de contexto, distorcido. Aí você não sabe nada, você fala, olha que verdade legal, eu não tinha pensado por esse lado, e tá errado esse lado, mas você não sabe. Então tá aqui, né, no versículo 10 do capítulo 17. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, que eles sempre faziam isso, né? Chegou na cidade, sinagoga, pregou para os judeus, todos os judeus estão falando a mesma língua, agora eu vou para os gentios. Aí os judeus, alguns acreditam e outros não. Aí os que não, saem e ficam perseguindo eles. Ô, vida dura, hein? Mas se eles passam batido pela sinagoga e continuam pregando só para os judeus, o escândalo é maior. Pô, esse pessoal que fala em nome de Deus está falando diferente do que a gente fala, estão aqui do meu lado e não fala comigo se eles estão falando a verdade, porque não vai falar para mim, que conheço, né? Aí seriam todos. Assim só é uma parte. Então, no 11, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha, Deus falou para os pais, aos profetas, que enviaria o Cristo. Ah, está onde? Olha, tem referência em Isaías, tem Malaquias, tem Joel. Ah, é? Qual? Olha, Isaías, capítulo 66, vai falar bastante. Ah, é? Então deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Cadê esse Isaías aí? Ah, é mesmo. Ah, então é verdade, ó. Olha, Nova Jerusalém, Isaías 66, que legal. Ah, tá. E é isso a nossa atitude hoje. Não ficou para os bereanos. Tem que ficar para todas as pessoas, para os brasileiros, para os estadunidenses e assim por diante. Então vai passar agora. Exemplo e encorajamento. Exatamente. Na perseguição, na luta, a gente tem que fazer o que está escrito aqui. Então passou por Bereia, depois para Atenas, uma cidade extremamente
pagã. Corinto, vocês conhecem, né? Uma curiosidade, eu não sei se todos sabem, que nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, essa não é a primeira, é a segunda. A primeira se perdeu com o tempo. Então, nós temos a primeira, que na verdade é a segunda, e a segunda, que na verdade é a terceira. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 6, vai falar, quando ele está exortando aquela igreja. Então, vai falar, olha, por carta eu já te recomendei isso. Ele já endossa que ele já mandou outra, anterior. Mas se perdeu. Então, depois ele vai passar em Éfeso. Então, essa nós conhecemos, né? A carta de Paulo, a igreja de Éfeso, aos Efésios. E caminho de volta, Cesareia e Jerusalém. Então, o discurso de Paulo em Atenas vai estar aqui no versículo 16 do capítulo 17. Então, tá lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face do quê? Da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes da outra coisa não cuidavam sem não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha como o Paulo é inteligente. Então você está passando num lugar que está cheio de estátua, cada um tinha um nome. Né? Deusa Diana é uma, e aí devia ter um monte. A idolatria pega solto. Mas tinha um que, de tanto expor nome, acho que chegou nenhum que na hora de fazer falou, ixi, não tem mais. Então esse põe que é o desconhecido. Sei lá, qualquer um vai pôr um nome aí, o importante é comprar essa estátua. Aí ele vai usar ela como exemplo. Esse que você está fazendo aí, eu sei quem é. É esse. Olha que legal, né? Então ele se usa de um artifício deles ali para poder não falar assim, joga isso tudo fora aí. Lembrem-se, pregação nossa tem que ter sabedoria também. Então, Paulo está como? Entrando num território, vamos supor hoje, sei lá, num católico cheio de imagem. Ele vai chegar lá chutando tudo e falando, para com isso aí, meu. Tá todo mundo indo pro inferno. Então ele usou de estratégia. Que nós tenhamos sabedoria para fazer isso também. E aí ele vai pegar naquele ponto e vai fazer a pregação dele. Ele vai mostrar. Só que aí no final aqui, no 32, o que vai acontecer? Paulo está falando de Deus, de Jesus, o que aconteceu, morreu, ressuscitou. E aí no 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então, olha que legal, não foi em vão. Conseguiu pegar do meio daquele bando de gente idólatra alguns que falou, não, tá certo, é esse. Esse é o Deus mesmo, olha, é esse. E seguiu ele. Olha que legal. A intrepidez de Paulo, através do Espírito, de entrar numa cidade cheia de estátua, a cidade extremamente idólatra, mas Deus usou ele ali para salvar pessoas perdidos.
Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. E aí eles vão chegar agora no capítulo 18, em Corinto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, novamente, persuadindo tanto judeus como gregos, anunciando Jesus. E aí no 19 ao 21, capítulo 18, só eu estou lendo, hein? Pode ler alguém aí, por favor. Do 19 ao 21 do capítulo 18, versículos 19, 20 e 21. Um de cada vez. Atos 18, do 19 ao 21. Chegaram a Eféso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo a eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Eféso. Pode ler até o 23, por favor, Cristian? Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-lo, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. E aí termina a segunda viagem missionária. E aí, se vocês fossem fazer um resumo dessa viagem, foi como? Fácil, difícil, legal, triste, proveitosa? Proveitosa foi, né? Proveitosa. O mais importante é que teve salvação de alma e batismo, né? E o nome de Jesus foi pregado. Isso. Não foi em vão. Ele conseguiu levar pessoas de tudo quanto é lugar que ele passou, que aceitou. Mas e o preço? Qual foi? O preço foi grande, né? Eles quase morreram. Mas Jesus fala, né? No meu nome vocês vão sofrer, no meu nome vocês vão passar por coisas que vocês vão querer desistir, mas eles não desistiram, eles foram até o final. E eu creio que quando Jesus voltar, nós vamos encontrar eles lá. Eu também creio. A minha esperança é essa, de ver um dia Paulo, essas pessoas, tudo pra gente conversar, né? Porque a gente vai ter a eternidade toda para conversar. Todos os detalhes. Ô, Paulo, como é que foi lá, hein? Puxa, foi difícil, hein? Explica para mim aí. A Bíblia não tem todos os detalhes, né? Quero saber tudo, fala tudo aí. O que você pensou aquela hora que você entrou naquela prisão, hein? Poxa vida, hein? Você começou a cantar lá, que eu vi que tá registrado essa parte, mas aí quando você entrou, hein? O que você tá pensando? Você pensou em desistir ou não? Como é que foi? Né? E aí, você desejou mal para aquele homem? Não, fala a verdade aí, e aí? Deu raiva, não deu? Quando eu chegar lá, eu vou pegar. Aqueles judeus ficavam te perseguindo lá, hein? Poxa vida, era muitos? Quantos eram? Eram uns 10, 20, 50? Eram uns 100? Quantos que eram? Vai dar pra gente conversar muita coisa com esse pessoal, não vai não? Abraão, Isaac, Jacó, hein? Enfim, terminou a segunda viagem missionária. Quer falar alguma coisa? Não, quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão e perguntar para ele por que ele comeu um fruto. Por causa dele, nós estamos trabalhando hoje. É isso aí. Então, ó, nós vimos a carta de Tiago, né? Foi escrito mais ou menos nesse período, em 49, a de Gálatas também, né? Para a igreja da Galácia. E agora nós vamos vir, aí, ó, Mateus, Marcos e a carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª. Então, aqui está mais ou menos uma linha do tempo, conforme esses livros foram escritos. Então, terceira viagem missionária.
Então, ponto de partida está logo aqui, né? No finalzinho do que o Christian leu, continuando, vai chegar aqui no 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Esse já é como se diz, já é relatos da terceira viagem. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha que interessante essa parte. Então, Priscila e Áquila, que tinham muitos ensinamentos com Paulo, vão ver um homem, né, qual é o nome dele mesmo aqui? Um homem chamado Apolo, chega de Éfeso, um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Então, esse Apolo vai estar junto com esses dois, ele fala de acordo com a palavra certinho, mas ele não tem um certo conhecimento. E aí juntou eles, então, o conhecimento que você tem, que legal, e eu tenho esse aqui, vamos juntar e crescer nós todos em conhecimento? Então, animaram os irmãos, escreveram aos discípulos para o receber. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus. E aí Paulo vai estar agora em Éfeso. Então, início da viagem, então começa aqui, né? Galácia e Frígia, Éfeso, conversão dos 12 discípulos. Então, 19, do versículo 1 e 20, versículo 1. Então, 19, 1, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, eu nem mesmo ouvi que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tantos falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo ensina na escola de Tirano, Macedônia, Grécia, e aí, aqui vai ter um tumulto na Grécia. Então, capítulo 20, quem achou e quiser ler, Grécia, Atos, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, vai. Tendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estavam para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar pela Macedônia. Exatamente. Então, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus. Então, ele entrou na Grécia novamente, nessa cidade pagã, onde todo mundo estava morrendo de medo de o pessoal parar de comprar aquelas estatuetas, mas quem persegue ele aqui? Os próprios judeus. Que triste, né? Esses próprios judeus que deviam estar unidos a ele, aproveitando a situação para converter aquela cidade toda, é os que mais estão, sai daí, vai embora daqui. Então, esse tumulto acabou mudando os planos e eles se dirigiram para Macedônia. Então, capítulo 20, versículo 4, vai falar assim: acompanharam-no até a Ásia, Sótoclo de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo da Tessalônia, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Esses lhe precederam, esperando-os em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. E aí vem Paulo em Troade, depois Mileto. Só nome fácil e bonito, né? Todos os nomes tranquilos.
E aí está terminando agora a segunda viagem de Paulo. Então, 21, versículo 1 e 2. Depois nos apartamos, fizemos-nos a vela e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. 3. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem para Jerusalém. Por quê? Jerusalém não era o lugar que, ponto final das viagens, onde ele encontrava um pouco de conforto, porque ele se encontrava com os outros apóstolos. Por que que dessa vez o pessoal está falando, vixe, não vai para lá não? Alguém tem ideia? Por que que dessa vez estão falando, oh, não vai não, esquece isso aí, muda de ideia. Então, versículo 5, passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. E aí, agora ele está indo para Cesareia. Então, versículo 8, do 21. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os apóstolos, pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fizesse o quê? De novo, mais gente falando, não vai. É cilada, corre disso, fica aqui mesmo. E o que Paulo vai responder no 13? Paulo vai dizer no 13. O que estão fazendo ao orar assim e partir do coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas de um lado estão falando, não vai. O outro está falando, não vai. Mas ele entendeu e tinha um propósito. Então, o que vocês estão falando para mim não vale de nada. O propósito é esse, eu vou até o fim. Será que a gente iria até o fim, sabendo da consequência? 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Masnon, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. E aí, no versículo 17 ao 26, é a chegada de Paulo a Jerusalém. Aí ele vai relatar, né, sobre as viagens. Quem quer fazer a leitura do capítulo 21, do versículo 17 ao 26, hein? Um voluntário. Não tem um voluntário? Pode ser online também, hein? Não pense que online está livre de auxiliar na aula. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios, por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quanto milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastaram
a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes, que faremos. Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, façam o que lhes dissemos. Então, conosco, 4 homens se fizeram um voto. Participe com seus homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão, de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aquele homem e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta, que seria feita individualmente em favor deles. Então, Paulo terminou a viagem, chegou, tá lá, né? Os irmãos mó felizes. Olha, que legal, você chegou. Mas tem um problema. E é um problemão. Tem um monte de judeu aí que já tá falando um monte de coisa de você aí. Então, não vai ser fácil. Aí eles têm uma ideia. Pega uns irmãos aí, se purifica com eles, cumpre o voto, faz as coisas que Moisés deixou estabelecido, porque estão falando que você está pregando que não tem que fazer mais nada de Moisés. Esquece Moisés. Aquele ditado, né, que você fala uma coisa para um, aí esse um fala para o outro fala para o outro. Quando chega no final lá, o A que você falou aqui vira Z. Já não tem nada a ver o início com o fim, né? Então, o que um viu Paulo fazer, provavelmente ele comentou sobre a não necessidade mais da circuncisão, já no ouvido de um falou, olha lá, tá contra Moisés. O outro já, blasfemou. E aí eles vão se inflamando os judeus. Gentios não. Gentio não conhece nada do que Paulo está falando, eles estão assimilando e se convertendo, mas os judeus que não criam em Jesus, não queriam saber, falou, não, a gente tem que seguir a Moisés, está errado isso daí. Então nós terminamos esse slide falando aqui, né, até onde Paulo esperou uns dias aprazidos, se purificou com eles, entrou no templo, acertou o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Então Paulo agora está dentro do templo com essas pessoas. E aí nós vamos dar uma pausa aqui então, né, que vai dar 8h15, para a gente entender agora, depois que... Então ele está em paz, né? Vai chegar o pessoal aqui que vai tirar a paz de Paulo e da cidade inteira. Então vamos tomar um café? Ninguém tem dúvida? Tá tudo bem, gente? É bastante informação, né? Tem que ler até um pouco mais rápido. Aí, Adriano, é aquela questão tá errado, mas tá certo. Porque aquilo que Paulo fez com eles ali não tinha nada a ver com o mais. Isso. O Paulo está chegando falando uma coisa e os apóstolos querem que ele faça o contrário do que ele está ensinando. Isso. Olha como é a história, né? Exatamente. A política tem em todo lugar. Tem. Falou, olha, tem sempre um conselheiro, né? Olha, é melhor você fazer isso porque isso, mas não era o certo era não esquentar a cabeça. Mas naquele momento, Paulo falou, não, vou ouvir esses discípulos e vou fazer conforme eles estão falando. Não vou causar nenhum alvoroço nesse início. Mas o alvoroço vai vir, não vai ter jeito. Mas alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Online também? Tudo bem? Caso estiver tudo bem, 10 minutos de pausa para a gente ter o coffee break.
Então, até aqui, tudo bem, né, gente? Paulo relata sobre suas viagens. O que aconteceu nessa viagem? Olha, muitos irmãos se converteram, foi bem legal, proveitosa. Mas tem um probleminha aí, Paulo, para você resolver. E aí aqui nós vemos, né, então, dentro dessa prisão de Jerusalém, mais ou menos aqui, tem a escrita da carta de Paulo aos romanos, né? Então, prisão de Paulo em Jerusalém. Então, vamos lá do capítulo 21 a 23 agora. Do 26 em diante, então, Paulo, nós terminamos aqui, Paulo entrando no templo. Quando ele está saindo, né, então, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, esses judeus não eram os que estavam em Jerusalém, esses judeus são os que estavam na viagem também, perseguindo Paulo. Por algum motivo, Paulo chegou primeiro que eles. Depois eles chegam e já começa a gritar, ó, israelitas, socorro! Então, vejam que o alvoroço é grande, não é algo assim, olha, pega aí lá, ó, o que vocês acham? Não, já começou a gritar mesmo. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Lembrem-se que o templo só entrava judeus. E nem em todo lugar do templo. Tem um lugar específico para onde os judeus entravam. Depois tinha o lugar do sacerdote e o lugar do sumo sacerdote. E aí ele já começa, olha, esse Paulo aí, ó, tá trazendo agora esse monte de gente estranha enfiando aí dentro. Então, o tipo das acusações aqui já são para ficar bem pesado. Ele está falando contra Deus, contra o povo, contra Moisés, contra esse lugar, falando contra tudo. Aumentaram lá em cima, né? Pois antes, então os judeus, né, que estão acusando, está escrito assim no 29. Eles tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduziu. Então, Paulo não entrou, esse homem não entrou, mas na ideia deles, oh, se esse homem estava andando com Paulo, ele deve ter entrado aí. Então já fala que entrou aí, pronto, no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Então, acabou, a movimentação acabou. Paulo fez com que o marco ali, que é o templo, fosse fechado. Ninguém entra, ninguém sai, acabou. Tá impedido tudo. Tá tendo uma rebelião aqui. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava o quê? Amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que ele fez. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Então, a cidade de Jerusalém, ela é dominada por Roma. Então, tem lá aquelas torres onde fica o soldado olhando como é que está a movimentação. Então, o soldado consegue olhar até lá dentro do pátio do templo, que é alto, né? Qual a função desse soldado? Manter a ordem. Então, comando quem dá da cidade sou eu, mas eu não vou interferir na sua religião. Você entra aí no templo, faça o que você quiser, mas eu vou olhar o que você está fazendo lá dentro. Porque eu não sei se vocês estão se reunindo lá para criar armas, se rebelar contra Roma. Então, Roma tem domínio de tudo. Tá tudo em paz. Daqui a pouco, olha lá para baixo, uma bagunça generalizada. Então, os soldados romanos, eles são obrigados a cessar a bagunça. Tem que manter a paz. Então, quem tá o desordeiro? Já todo mundo gritando, é esse aí. Mas cada um fala uma coisa. Ele não tá lá para julgar de lei, de Moisés, de Deus, ele nem conhece nada disso. Ele quer só ver a paz, a ordem, e tem a lei deles de Roma, o que você pode fazer e não. Ou não. Então, já que quem é o
o estopim dessa bagunça, esse tal de Paulo, pega esse aí, a corrente, leva ele, tira ele daí, porque eu quero saber o que ele fez, mas cada um tá falando uma coisa e eu nem tô entendendo nada. Leva ele lá para dentro da cidade lá dessa torre para poder lá a gente ouvir o que essa pessoa fez. E aí todo mundo tá correndo atrás para ficar acusando, que eles queriam matar, só não matou porque Deus não deixou. Então, esse povo chegou lá, os romanos, e tirou ele de lá. Aí o 32. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. 33. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado. 34. Na multidão, os gritavam de um modo, outros de outro. 35. Então ordenou que fosse levado para a fortaleza. 35. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Então, a fúria aqui chegou no ápice. Não dá nem para ele andar do lado do soldado. Então, tá todo mundo indo para cima de soldado, de todo mundo aqui. Tiver que carregar ele. No 36, a massa do povo seguia e gritava, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Aí 38, não és tu, porventura, o egípcio que, há tempo, sobrelevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Então, os romanos já confundiram Paulo agora com esse outro homem. Já pensou, esse aqui já é um desordeiro, é um bagunceiro, já sei, já tem histórico. Aí Paulo falou, não, eu sou um judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo. Então, esse vai ser o primeiro discurso de defesa dele, perante os judeus. E aí ele vai discorrer sobre o modo que ele foi chamado por Deus. Ele vai explicar como que aconteceu tudo. Caminho de Damasco, e como ele foi chamado por Jesus. Mas aí, quando ele chega numa palavra gentios, o povo estava quietinho, tranquilo, ouvindo. Fala então aí, deixa eu ouvir. Aí vai falar que se encontrou com Jesus, tal, e todo o caminho. Aí no 19 do 22, ele está terminando a defesa dele. Então vai dizer assim, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. É Paulo falando aqui. Consentia nisso e até guardei as vestes do que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Aí todos aqueles judeus que estavam ouvindo, como eles se comportaram aqui no 22? Ouviram até esta palavra, então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então a pergunta que eu faço para vocês, estava indo tudo bem, quando falou que era para ele ir para os gentios, todo mundo ficou bravo. Por quê? Por que esse pessoal conseguiu ouvir tudo? Até quando ele falou que é para ir para longe, para os gentios, aí o pessoal já não. Esse homem tem que sair daqui, tem que morrer. É digno de morte. Que ódio era esse que eles tinham? Por que que eles não aceitavam que a palavra fosse pregada para os gentios? O que vocês acham? Então eles ouviram e falaram isso daí. Poxa, como assim? Deus aparece para o homem e fala que é para ele ir lá para o gentio? Como assim? Nós somos o povo de Deus. Como que o Deus aparece para uma pessoa e fala para ir para pregar para o gentio? Está errado isso. Aí vai introduzir no templo os gentios. Que bagunça, não tem costume de Moisés? Mas ninguém quis ouvir a pregação. Só tinha acusação. Ele está falando contra a lei e tem que matar esse homem. Aí eles imaginavam, talvez, que ele falou, não, eu cumpro a lei sim, eu sou de Moisés sim. Mas não, ele falou, não, tem que pregar para o gentio. Foi isso que Deus me mandou. Então, eles gritando, no 23, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atiraram poeiras para os ares. Atiraram poeiras para os ares aqui
é que a confusão ficou tão grande entre eles, pulando, se debatendo lá nesse local, que a poeira subia, né? Então ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ou seja, o mesmo erro que já aconteceu naquela segunda viagem, né? Só para registrar, os soldados romanos, eles eram Isso, é duro. Eles batiam primeiro e É, perguntavam depois. depois eu vou- Agredia primeiro para depois saber o que era. Era um jeito romano de ser, não. É. Era na dor para depois perguntar. Exato. Por isso que aquele guarda lá pensou, né? Quando o Paulo lá abriu as prisões. Eu já vou me matar logo, porque primeiro você apanha para depois falar o que aconteceu. Aí você vai ser culpado e vai morrer. Então você já vai apanhar e depois morrer. Então ele já pensou lá, né? Naquele episódio, eu já vou me matar logo, eu já vou poupar a dor, já me mato logo e pronto. Então é isso mesmo, bem visto aqui pelo Renan. Então, esse homem aí é o motivo, eu não sei o que é, mas bate nele aí, arrebenta ele, que aí já vai ficar com medo e já vai falar logo o que está acontecendo e a gente já vai saber certinho. Mas aí Paulo vai falar, não, eu sou um romano. Então respondeu o comandante, né, no 28. A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão, o comandante. E Paulo diz, eu tenho esse direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandava amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Então, aqui, nós conseguimos ver por que Deus escolheu Paulo para levar o evangelho para os gentios. Ele tinha dupla cidadania, e isso daqui era um artifício que ele tinha para poder conversar com aqueles romanos, falar em 2 idiomas e poder ser respeitado por eles. Um dos motivos que Deus escolhe esse Paulo. E aí ele vai estar agora no capítulo 23, ele vai estar perante Sinédrio, e ele vai aparecer para debater com essas pessoas. Paulo incita tumulto entre fariseus e saduceus. Então, tem aqui os que acreditam em ressurreição, os que não acreditam, e Paulo vai falar da ressurreição. Então, vai dividir esse povo, porque agora chegou num ponto em que, poxa, eu acredito, mas esses meus amigos não acreditam. E esse está falando, e agora? Vai ficar nós contra nós, vamos ficar nós aqui uns contra os outros? Então, Paulo é inteligente. Paulo, sendo judeu, ele conhecia muito bem isso da fruta. Exato. Ele conhecia totalmente o que ele via lá dentro. Lembre-se isso, exatamente. Lembre-se, Paulo, mestre da lei, fariseu, dotado de conhecimento da lei de Moisés, sabia direitinho, conhecia tudo esse povo. E aí, ele vai apresentar a defesa, o pessoal vai aceitar? Não. Pelo contrário, eles vão agora pensar, vamos fazer um jeito aí de matar esse Paulo aí, vamos falar que a gente quer falar com ele em particular em algum lugar e vamos matar ele. Mas Deus não abandonou ele. Então, no versículo 11 do 23, vai dizer assim, né? Então, ele se apresentou a defesa dele entre agora os líderes religiosos, eles estão lá se debatendo e o Espírito Santo vai aparecer, né? Para ele, vai falar assim, na noite seguinte, Deus, né? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Certo? Então, agora aqui, ó, prisão de Paulo em Cesareia. Então, Atos 24, capítulo do 1 ao 9, o versículo de 1 ao 9, né? Os judeus mantêm as acusações, Paulo apresenta novamente a defesa e anuncia o evangelho ao governador durante 2 anos. Então, Atos, capítulo 24, versículo 24.
Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-se, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse o quê? Dinheiro. Já tem aqui uma pessoa que quer dinheiro também. Pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então o homem está em cima do muro, está querendo apoiar os judeus, está querendo ouvir Paulo, e está querendo dinheiro de Paulo, então uma pessoa que não quis ajudar muito. E agora vai mudar para esse Pórcio Festo, né? Então, mudou do Félix para Pórcio Festo, mas as acusações continuam. Muda a pessoa e vão lá, ó, esse Paulo estava fazendo isso, e continua. Então, versículo 1, no capítulo 25, versículo do 1 ao 5, quem quer fazer a leitura? 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes judeus mais importantes Paulo. Pediu a festa a favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estava preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo um pouco para lá em breve. Desçam comigo alguns dos líderes que apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo errado. Exatamente. E aqui no versículo 11 ao 12 é o conhecido de todos, que é quando ele apela para César. Então, está escrito aqui, né, no versículo 11. Caso, pois, tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Mas, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam. Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Para César. Então, não me entreguem para Jerusalém. Se é para ser julgado, eu apelo para César, porque ele pode, porque ele é um cidadão romano. E aí ele vai ser enviado, então, para Roma. E aí vai ter novamente o relato da conversão, no capítulo 26. E ele é enviado para Roma. Então, aqui no mapinha, saída novamente de Jerusalém, e aqui é o caminho que ele vai passar. Vai ser a viagem mais longa. A primeira ele ficou só nessa região aqui. A segunda ele já ficou nessa região e veio até aqui. Aí a terceira agora ele vai até a Itália, até lá em cima. Viagem mais longa. Uma viagem cheia de dificuldades. Então, de navio, Paulo e entre outros prisioneiros fazem uma viagem muito difícil, 27, do 1 ao 26. Vou ler só o começo, tá? Então diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter o que? Assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre para sermos contrários aos ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores,
Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aí no 27, o que vai acontecer? Naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15. Receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Então agora eles já estão dando ouvido para Paulo. Primeiro Paulo falou, não sabe nada. Andou mais um pouquinho, começou tempestade. E agora eles falaram, esse homem tem razão. Mas aí já aparecem os primeiros que querem fugir. Falou, o quê? Solta o botinho aí, vamos sumir desse barco, isso aqui vai quebrar tudo, nós vamos morrer todo mundo. E aí Paulo vai falar, não, se eles fugirem, aí que nós vamos morrer mesmo. E a palavra dele foi ouvida a ponto do próprio companheiro foi lá, cortou e falou, não, pai, tu não ficar aqui. E aí eles vão chegar nessa ilha de Malta. Depois que o barco se danificou, né? Uma vez em terra, no 28. Verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, o barco quebrou, ele teve que sair nadando, né? Aí falou, nossa, que milagre. Aí chegou lá para se aquecer, uma cobra grudou no olho e falou, vixe, tá feia a coisa para esse homem aqui. Esse aí não vai viver, não. E aí, né, no 5, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele o quê? Já mudou da água para o vinho. Primeiro, esse homem não vale nada, é um assassino. A justiça de Deus está contra ele. Depois falou, nossa, é o contrário. Esse homem, nem o naufrágio, nem cobra, nada faz mal com esse homem. É o contrário. Então, eles se acharam na ilha de Malta, né? Depois de 3 meses, o grupo segue viagem para Roma. Aí, Paulo, eles vão chegar, né? Até, enfim, no versículo 11, né? Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogavam que ficasse com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e a 3 Vendas. Vendo Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois, ele, com os principais dos judeus, quando se reuniam, lhe disse, varões e irmãos, nada feito contra o povo, costumes paternos, tudo vim preso em Jerusalém, entregue aos romanos, os quais, havendo quiseram soltar-me, preliminar de não haver um crime passível de morte. Da oposição dos judeus, me compelido a apelar a César. Eu, porém, nada de que acusar da minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, não recebemos nenhuma carta de que dissesse a teu respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum.
Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta que, por toda parte, é impugnada. Então, é chamado de ser o que Paulo prega. 23. Sendo-lhes marcados, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma posição em testemunho de Deus. Persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que eles dizia. Outros, porém, continuavam o quê? Incrédulos. Infelizmente, tem pessoa que não adianta falar. Você fala e não entra. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis, e não entendereis, vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. O maior perseguidor do tempo todo de Paulo foi os próprios judeus. Por isso que é falado, né, que Jesus ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. E é muito triste, né? Então, Paulo ficou em Roma. E aí, aqui nós temos agora mais as próximas cartas, né, que foram escritas, Filipenses, Colossenses, nessa parte daqui, né? Então, Paulo passa 2 anos em prisão domiciliar, nem a prisão impediu ele de falar o quê? Do reino. Então, ele está preso, foi deixado numa casa, com um soldado, mas mesmo assim, está escrito, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nem prisão, nem açoite, nem apedrejamento, né? Nós não lemos, mas Paulo foi apedrejado e acharam que ele tinha morrido, mas ele não morreu, saiu se arrastando. Nem prisão, tudo que ele passou, ele suportou. E aí que fica pra gente, né? Uma lição. Como que a gente às vezes reclama e faz tão pouco e acha que faz muito ainda. Aqui é só um termo de curiosidade, né? Não há afirmações bíblicas que confirmem uma 5ª viagem. Contudo, sabemos que ele fazia planos de levar o evangelho até a Espanha após passar por Roma, porque isso está escrito na carta, né? A carta de Paulo a Romanos. Então, há uma referência na carta de Tito, onde o apóstolo menciona ter passado pela ilha de Creta. Se isso não descreve sua viagem registrada em Atos, então é possível que Paulo ainda cumpriu mais essa missão entre 66 e 65. Mas não dá para se afirmar. Então fica só como base de conhecimento. Tudo isso ocorre durante o governo do imperador Nero, que iniciou perseguição severa contra cristãos e judeus. E aí vem a destruição do templo agora, então. A revolta dos judeus contra o domínio romano se intensificou até o ano 66 depois de Cristo. Então, grupos rebeldes se formaram na tentativa de libertar Jerusalém. O templo e a religião judaica de influência e domínio romano. Para suprimir esses movimentos, o imperador romano Vespasiano ordenou um cerco à cidade no início do ano 70, liderado pelo seu filho Tito. Lentamente, os romanos avançavam sobre a cidade e muitos judeus morreram ou pela espada ou pela fome. O último local de resistência foi o templo. Após tomarem a cidade, os romanos avançaram sobre o templo, onde muitos judeus se abrigavam. Em agosto de 70, as portas do templo foram queimadas e os soldados romanos o invadiram. Um terrível massacre aconteceu, seguido da destruição do templo pelo fogo. Nada restou daquele local tão importante para o cumprimento da lei. Esse cumprimento que Jesus falou, né? Não vê de tudo isso?
Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E essa é a nossa linha do tempo até chegar aqui no ano 95, que é quando João vai escrever os últimos relatos. Então, é aceito, né, pelos historiadores que os últimos livros escritos foram nessa data, pelo último apóstolo vivo, que é o apóstolo João, quando ele foi preso naquela ilha de Patmos. Então, João passa seus últimos anos na região de Éfeso, é aceito que nesse tempo ele escreve o quarto evangelho e suas 3 cartas. O livro de Apocalipse é claramente de autoria de João, escrito durante a prisão na ilha de Patmos. A tradição antiga diz que João foi o único apóstolo que não sofreu o martírio. Então, de acordo com os historiadores, esse deve ter sido o único que morreu por velhice mesmo. E esse é o nosso mapa, então, né, da igreja, do início até o último relato, que é o Apocalipse. Ou seja, agora vocês conseguem explicar para todas as pessoas do dia que Jesus subiu aos céus, tudo o que aconteceu para que o evangelho chegasse onde nós estamos, como ele chegou, o preço que foi pago e os exemplos que são para ser seguidos hoje. Aqui é relatos para a igreja, não a igreja do primeiro século, para a igreja de Cristo, para os seguidores, manter isso. Aqui eles tinham a perseguição, luta, prisão, açoite, apedrejamento, andar de barco, nessa chuva aqui, ó, andar de a pé. Hoje a gente tem carro, não tem perseguição, não tem ninguém batendo na gente, Bíblias pode andar à vontade. Então, para a gente é muito mais fácil. E muitas vezes a gente não quer fazer 1% do que essas pessoas fizeram para que isso aqui chegasse na gente. Certo? Dúvidas? 9h em ponto, hein? Online, tá tudo bem? Tá todo mundo aí? Tá ouvindo? Dormiram? Não, tudo tranquilo. Então, todo mundo entendendo, porque na próxima aula é a última. Convido a todos para estar aqui presente. Seria legal que até o pessoal que está só online viesse também. Seria muito legal. Fechar a aula 20, né? Com todo mundo presente, mas caso não dê, né? Tudo bem. O importante é participar até a última. A última aula é só para falar um pouquinho do Apocalipse. Para onde a gente está indo, o que a gente tem que fazer. Não posso falar muito, mas a aula 20 é isso. É o encerramento e o Renan lembrou, prova também. Fica tranquilo, gente, tem prova não, tá? Façam a lição 19, que é a última, porque lição 20 não tem. E quem está devendo, entregue, tá? Não deixe para a última aula. Aí na última aula a gente acerta os detalhes sobre certificado, essas coisas mais que devem ser ditas. Então, se ninguém tiver dúvida, até terça que vem, na aula 20, às 19h. Boa noite a todos. Boa noite a quem está online. Boa noite aos presenciais. Amanhã eu coloco no grupo as questões. Bom? Boa noite a todos.